Seja bem-vindo a mais um episódio do Combicast, uma alegria ter você aqui. E esse episódio é um especial com o tema namoro, um episódio muito útil nos dias de hoje. E quem vai nos ajudar aqui é o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando, novamente. Um prazer te ter aqui. Prazer todo meu mais uma vez, Gil. Muito bom ter essas séries de reflexões que nos permite colocar o nosso coração no lugar onde Deus espera. Então, que o Senhor nos abençoe neste nosso tempo aqui de conversa. Fernando está no episódio 15 do Combicast, juntamente com a Tassiana. Se você ainda não assistiu, e vale muito a pena conhecer a história dele, a trajetória dele e dela, enquanto filhos de Deus, enquanto casal, pais. Então, se apresenta rapidinho para quem ainda não te acompanhou, Fer. Ok, eu sou o Fernando, tenho 41 anos, sou natural de São Paulo, capital. Sou pai de 3 crianças, a Mariana, a Maria Vitória e a Ana Beatriz, e sou casado com a Tassiana há 9 anos. E hoje nós moramos em Orlando, nos Estados Unidos. Fernando, o tema é namoro e a pergunta que eu faço agora é: existe pessoa certa, um homem certo para a mulher certa? Como funciona isso nesse nosso olhar de fé? Você acredita nisso? Existe sim um plano de Deus concreto para a nossa vida. E se a tua vocação é o matrimônio, então Deus reserva a pessoa certa para você. Mas ao mesmo tempo nós precisamos colaborar com o plano de Deus. Se você não colabora com o plano de Deus, as coisas não vão acontecer, porque Deus respeita muito a nossa liberdade. Então, Deus reserva aquilo que é melhor para nós sempre. À medida que nós colaboramos, nós vamos tomando posse dessas graças e, no caso de um namoro e um matrimônio, uma pessoa. Sim, então tem uma tampa, uma panela, vamos confiar nisso. Você pode confiar, você que está nos acompanhando. E então a gente entra dentro de um outro aspecto que vocês até partilharam com a gente quando vieram aqui, que é a questão do processo que vocês viveram através da leitura do livro Glorioso Encontro, né? Isso. Então, se existe dentro de um plano de Deus alguém para a minha vida e através dessa pessoa existe um chamado a se concretizar, um caminho a percorrer, existe um processo a ser vivido. Claro. Eu queria que você falasse um pouco sobre, podemos dizer que é um método, né, um caminho Sim. desse glorioso encontro. Fala um pouquinho mais. Sim, o glorioso encontro, claro, ele pode funcionar de distintas formas à medida que você tem a experiência com o livro. Retoma a questão do. Nós falamos isso no episódio 15 com a Tassiana, sobre o livro Glorioso Encontro. É um livro, já tem um bom tempo já esse livro. Eu o li em 2013, ou seja, nós estamos agora indo para 2025, faz quase 12 anos que eu li o livro. E para mim o efeito foi o seguinte: eu primeiro reconheci que minha vocação era o matrimônio, eu já tinha isso bastante claro, mas eu reconheci que a minha mulher, ela já existia. Podia ser uma pessoa que eu conhecia ou não, podia estar no meu contexto de vida atual daquela época, ou eu ainda ia conhecer, mas era um ser concreto, era uma pessoa existente. Então, eu a partir daquele momento, sabendo que a minha mulher já existia, porque ela não ia nascer ainda, seria uma diferença de idade muito grande, Uhum. sabendo que ela existia, eu poderia começar já a rezar pela vida da minha esposa, porque ela está em algum lugar e o que nós precisamos é ter o nosso glorioso encontro. Então, em algum momento da história, nós vamos nos encontrar, mas isso não impede de que eu comece a rezar por ela desde já. Então, foi a primeira vez na vida que eu vivi essa experiência. Eu vou rezar já pela minha mulher, não simplesmente de forma subjetiva, pensando em alguém que eu vou encontrar. Não, é uma pessoa que agora ela deve estar trabalhando no ofício dela, seja o que for que ela faça, ou está na faculdade, ou visitando a família dela. Então vou rezar para que Deus proteja ela em todos os empreendimentos que ela tenha, em qualquer aspecto da vida dela, que o Senhor abençoe, que derrame o Espírito Santo. Então foi uma experiência nova para mim. O livro Uhum. fez isso comigo de forma assim inicial, foi a primeira experiência que eu tive. Uma outra experiência foi, para aqueles que vão pesquisar o livro, os autores é um casal, é o Denis e Suzel Bougerie. O Denis é um francês
Aí ele conta bastante do testemunho dele, isso que é atraente no livro, porque ele conta o testemunho dele e como foi o glorioso encontro dele com a Suzel. Então, um outro ponto do livro que me marcou bastante foi a lista. O Denis ele faz uma proposta de que você prepare uma lista daquilo que você espera da tua pessoa amada. Qualidades, valores, atributos, e que você faça isso num ambiente de oração, que junto com Jesus você como que desenhe a tua pessoa amada e aquilo esteja associado com o que o teu coração espera dentro de um ambiente de oração. Aquilo me ajudou muito. Por quê? Porque você materializa num pedaço de papel aquilo que é primordial para você. Você pode colocar coisas que são, eu chamo assim, negociáveis. Seria bom ter, mas não é essencial. Mas você materializa o que é essencial, o que para mim era essencial, que foi o ponto 1 da minha lista, é que eu queria que a pessoa que convivesse comigo o resto da vida amasse a Deus acima de tudo. Então, esse era o ponto essencial, inegociável, que eu e a Tassiana tratamos como as coisas são inegociáveis. Ou seja, se você não está dentro dessa condição, está claro para mim, está evidente dentro de um período de discernimento que você não é a pessoa certa. Porque eu já tratei isso com Deus. E isso é essencial tanto para mim quanto para Jesus. É bem interessante para aqueles que buscam um relacionamento ou estão num relacionamento, trazer esse ponto em comum, né? Dentro da sua busca, do seu desejo, buscar um relacionamento para quem quer constituir, né, uma família cristã, buscar esses valores, né? Que são valores fundamentais para qualquer pessoa que tenha o amor a Deus e, sem dúvida, o próprio Senhor deseja que exista nessa pessoa. E existem 4 pontos dentro desse glorioso encontro que eles são úteis para quem já vive um namoro e para quem busca um namoro e também para quem, eu até diria, para quem já vive um relacionamento, porque ele é uma oportunidade de readequar, reorganizar. Para quem não teve esse processo de oração, de Isso. espera antecipado, vale a pena refletir e até viver algumas realidades. Então, eu queria que você falasse de forma mais específica sobre esses 4 pontos. E o primeiro ponto, para quem busca um relacionamento ou deseja ter um relacionamento mais conforme a vontade de Deus, é a oração. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ele é fundamental, Gil, e eu vejo assim também, para aqueles que talvez não começaram bem o namoro, tem que colocar na mente o seguinte: o meu destino é ter um casamento santo. Então, primeira coisa quando nós falamos de namoro é ter bastante claro: eu não estou vivendo uma aventura com alguém. Eu, na verdade, estou trabalhando em função de um projeto sagrado que vai comprometer o resto da minha vida. E a partir daí nós vamos gerar frutos, alguns deles são os filhos, que seriam os mais importantes, mas mutuamente nós vamos colaborar para que nós cheguemos junto a estar mais próximos de Jesus. Então é um projeto de vida. E o namoro é a etapa inicial para isso. Então, primeiro a questão de consciência. Eu não estou vivendo uma aventura. Eu namoro porque é importante. É bom estar com alguém, a gente divide a vida, a gente viaja junto, a gente come sanduíche junto. E não, você está, na verdade, fazendo uma partilha de emoções, de sonhos, de projetos de vida. E se o namoro não está orientado para isso, você não está preparado para começar a namorar. Esse é o primeiro aspecto antes de eu falar da oração. Em seguida, a oração, ela é crucial, não somente no namoro, mas qualquer aspecto da tua vida, mas o namoro, ele é essencial também, porque se Jesus não faz parte disso, imagina o seguinte, Ju. Eu vi isso uma vez numa partilha entre amigos. Um padre estava junto com outros irmãos, nós estávamos numa partilha em casa, e um irmão compartilhou uma situação que ele estava vivendo no namoro, ele evidenciando pra gente que ele queria, o sonho dele era uma Sagrada Família, mas o namoro estava em uma condição de pecado. Abertamente, parecia que o indivíduo estava um pouco confortável com a situação. O padre falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: como que você espera ter uma Sagrada Família vivendo um namoro promíscuo? É ilógico. Eu vivo um namoro promíscuo, mas o meu sonho é uma Sagrada Família. Se o seu sonho é uma Sagrada Família, viva um sagrado namoro. Qual a maneira de viver um sagrado namoro? Se Jesus faz parte. Em todos os ambientes.
Me permita falar uma coisa, Ju, aqui, um podcast de adulto. Eu me deito com a minha esposa na cama e nós temos uma relação íntima, Jesus está conosco, porque não existe aspecto da nossa vida que não está abençoado por Jesus. E confesso uma coisa aqui, partilha de irmão, que a verdade agora vai ficar Público. aberto e público. Eu consagro qualquer relação que eu tenho com a Tassiana, relação íntima, sexual, a Nossa Senhora. E eu rezo. E ela abençoa. E é por isso que dá frutos. Por quê? Porque o Senhor está presente, Nossa Senhora está presente em todos os aspectos da nossa vida, sem exceção. Quando que se inicia esse exercício? No namoro. Onde Jesus faz parte de tudo que vocês fazem juntos. O que quer que seja que vocês desfrutem da vida juntos, lícito dentro do namoro, Jesus faz parte, então você está orientando os passos para uma sagrada família, porque você vive um sagrado namoro. Então a oração sempre vai ser o passo inicial. Muito bom, muito interessante. E depois, o segundo passo seria a definição de valores. Sim. Então, a questão da definição de valores aí eu volto para a questão do glorioso encontro. Foi o que o livro me permitiu conceituar bem claro. Essas são as condições, esses são os limites. Fora desse jogar dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas não tem jogo. Então, as minhas 4 linhas são os valores que eu defini para a história da minha vida. A mulher que vai fazer parte disso, elas têm que estar dentro dessas 4 linhas. Usando uma metáfora futebolística para auxiliar. Se estiver fora dessas 4 linhas, não acontece o jogo. É falta, é uma penalidade. Está fora das 4 linhas. Então, eu tenho um conceito, Gil, que é assim. É o mais provável que aconteça um matrimônio sadio quando o namoro se vive entre 2 pessoas que têm uma maturidade na fé. É a mesma coisa um sacerdote. É muito mais provável que você tenha um excelente sacerdote se antes de ser sacerdote, ele era um homem maduro e fiel a Deus. E se eu sou um homem maduro como indivíduo e fiel a Deus, já no período do namoro, é muito provável que tudo dê certo. Por quê? Porque eu tenho bem claro a minha relação com Deus primeiro, oração é o primeiro passo, e eu tenho bem claro o que é valor inegociável para mim. Tá tudo certinho. Quando eu conheço alguém e a pessoa tá fora desses valores, já tá discernido. Eu não tenho mais o que discutir. Não tem emoção envolvida. Então, isso é importante citar, Gil. As pessoas têm a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de dizer não para coisas que não atribuem absolutamente nenhum valor para tua vida. Não tem sentimento envolvido para aquilo que corrói o teu sonho, o teu projeto de vida, a tua meta de família. Se está consumindo o teu tempo, se não está atribuindo nada, se está só quitando e não somando, dizer um não é saudável para ambas as partes. Ninguém quita tempo de ninguém. Não tem sentimento envolvido. Existe um respeito para com a pessoa, o momento que vocês tentaram iniciar uma relação juntas, e agora chegamos no momento da simples conclusão do discernimento que você está fora das 4 linhas que eu determinei como valor. E está tudo bem. Sim. Porque o que você quer, na verdade, é o plano de Deus para a tua vida. E não viver uma emoção ou um apego que não vai trazer para você aquilo que Deus planejou para a tua vida. Sim. Quando se fala em definição de valores, no dia a dia da vida em comunidade, a gente percebe que as pessoas que definem seus valores, elas afunilam muito as suas possibilidades e, de forma específica, para quem está vivendo uma vida cristã, ela naturalmente não vai aceitar qualquer coisa, não vai aceitar qualquer comportamento e, de forma ainda especial, né, as pessoas que optam por viver a castidade, elas acabam restringindo muito as suas possibilidades, né? Então, hoje eu conheço muitas pessoas que assumiram um propósito para a sua vida, definiram valores e valores cristãos e estão pagando, né, o preço de viver uma realidade que é muito restrita para encontrar alguém. Sim. Mas isso não está em negociação, né?
para essas pessoas aqui mencionadas. E isso é algo muito importante, né? Porque muitas vivem um processo longo de espera, porque hoje em dia determinados valores não são fáceis de se encontrar, né? Mas é um preço a ser pago, né? Claro, Então é importante ter isso, não forçar algo que está contra aquilo que faz parte da verdade que Deus já te apresentou. E ao mesmo tempo, eu vejo como um processo um pouco triste quando você vê pessoas que estão num processo com Deus, encontraram com uma verdade, mas cederam aos seus valores. E isso. elas que estavam numa caminhada tão bonita, uma caminhada salvífica, você vê esse processo se interromper por conta de um relacionamento, de uma pessoa que chegou, mas ela chegou com outros valores que estavam fora das 4 linhas. E isso é algo que para mim sempre é muito triste. Sim, é muito triste e lamentavelmente não é incomum, Gil. E é por isso que eu reforço o tema de não deixar que as emoções ditem aquilo que você já estabeleceu como valor para tua vida, aquilo que você já tratou bem claro com Jesus. É isso que nós dois Uhum. queremos. Então, esquece as emoções, se afasta do apego às pessoas, porque as pessoas, e em particular agora falando de um namoro, preparando para um casamento, uma pessoa que não está nos valores que você já tratou com Jesus, você vai viver um apego para essa pessoa que não vai trazer a felicidade que Deus planejou para você. Muitas pessoas, para poder justificar um erro, arrumam vários argumentos. Não, que eu vou consertar a outra pessoa. Eu acho Uhum. improvável. E os exemplos que eu vejo são muito poucos. Na prática, Que, né. que acontece, claro, não estou falando que é impossível, Sim. mas a experiência diz que a probabilidade é muito baixa de que isso aconteça. Vive aquilo que Deus reservou para você, batalha pelo sonho que você já sonhou junto com Deus, faz o que é certinho, sempre dá certo. Sim. Eu gosto muito de uma música do Padre Fábio e tem um trechinho, né, e é uma música que aborda muito essa realidade, que um dia ele se deparou com um relacionamento abusivo, de uma pessoa que precisava romper com aquele relacionamento, e a partir dessa direção que ele viveu ali com aquela pessoa, ele compôs essa canção, né. Era uma pessoa que apanhava no relacionamento, e essa música fala, né, que antes de você entrar na minha vida, um outro amor já me encontrou, né, que é o amor de Deus. Então, tira as sandálias dos seus pés, né. Muito cuidado, muito zelo, porque quem já foi encontrado pelo amor de Deus, precisa necessariamente ser mais criterioso, Claro, né. É claro, como você falou, existe, o chamado, muitas vezes, de Deus, para que se reze por uma conversão, mas existem questões que não estão em negociação não ali, né, estão, porque estão diretamente ligadas à nossa salvação. exatamente. Um outro processo é tornar-se amigo antes. Isso é difícil, hein. Os casais são bem apressadinhos. Sim, entendam que o matrimônio é eu conviver o resto da minha vida com o meu melhor amigo, ponto. A Tassiana é definitivamente a melhor amiga que eu tenho. E nós nos tornamos amigos antes de nós nos casarmos. Porque sem a consolidação dessa amizade, o matrimônio verdadeiro era impossível. Nós tínhamos que ter uma confiança ao nível de saber que após o sacramento do matrimônio era sacrifício um pelo outro. Absoluto. A vida se necessário. Você só faz isso por um amigo que você ama muito. Você só faz isso pelo seu melhor amigo. Então, se um indivíduo não encontra no outro o melhor amigo que pode, é que eu amo muito o meu pai. Teu pai não vai viver com você o resto da vida, dividindo a vida, o resto da vida com você. Meu pai me ensinou uma coisa, sem verbalizar. Eu aprendi muito assistindo meu pai e minha mãe enquanto casal. Sempre foram um exemplo para mim. E eu percebi sempre no meu pai o ensinamento de, escuta, falando para minha mãe, esses dois, eu e minha irmã, uma hora vão tocar a vida deles. Quem vai ter que te aguentar pro resto da vida sou eu. É isso.
É isso, nós amamos nossas filhas, vamos oferecer tudo por elas. E elas vão ter a vida delas. Quem vai ter que aguentar eu velho e chato vai ser a Tassiana. Uhum. Qual é o instante da nossa vida que eu consolido a amizade e de fato eu falo, eu vou me comprometer o resto da vida? É no namoro. Se você não chegou a esse ponto, ainda é insuficiente. Vocês ainda estão numa fase de preparação. Então, tem que sim se tornar amigo antes. O que você falou do apressadinho a questão de casar de forma apressada pode ser uma coisa, a outra coisa do apressadinho a gente vive uma intimidade que é própria do casal casado, e isso é um ponto muito arriscado. Quando eu comprometo a minha castidade, porque o impulso sexual me leva a isso, eu estou muito próximo da pessoa, e a gente se toca, a gente tem intimidade, e acontece uma relação sexual. Pode acontecer, e é provável que aconteça, que a intimidade sexual quita de você, namorado e namorada, a possibilidade de se tornarem amigos autênticos. Porque vocês estão tomando posse um do outro de forma precoce, mas vocês não são amigos suficientes ainda. Uhum. Então, começar uma relação pela via sexual ou justificar que o sexo é uma maneira de eu me aproximar mais da pessoa antes do ato já determinado por Deus, na verdade, eu quitar a possibilidade de eu me entregar para a pessoa sem me entregar. Uhum. De eu entregar os meus sonhos, os meus planos, os meus afetos, a minha história, e reconhecendo a pessoa, escuta, depois que eu te entreguei tudo isso, eu vejo em você uma pessoa que vai tomar conta de tudo isso. E você nem tocou em mim ainda. Uhum. Eu nem te entreguei meu corpo. E eu sei que você vai cuidar de mim. Quando você reconhece isso, chegou o momento. Casa, e aí você vai entregar tudo, inclusive teu corpo pra pessoa. Sim, porque você conduzir um relacionamento motivado pelo prazer é uma coisa, né? Agora, você conduzir um relacionamento motivado pelo que você conhece daquela pessoa, pela essência, né? Pelos valores. Sim. Então, é outro caminho, né? São caminhos distintos. E o que você está abordando aqui é que quando a relação sexual ela entra dentro do namoro, ela pode assumir um lugar, uma proporção em que a gente vê que isso é real. Muitos casais não se conhecem, não têm diálogo, não têm afinidade, mas é porque focaram muito nesse aspecto mesmo, né? Sim. Da busca do prazer, né? E aí você já entrou no quarto ponto, que é viva um namoro santo, né? Então são esses 4 pontos dentro dessa proposta, desse caminho para ter um glorioso encontro. Sim. O ponto fundamental, Gil, é fazer exatamente o que o nosso Senhor nos pede. Aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe o que é melhor para nós, sabe tudo. É seguir absolutamente o que Jesus quer de nós, sem negociação. E eu não negocio nem com meu namorado. Aquilo que Jesus quer de mim é inegociável. Eu não negocio, inclusive dentro do âmbito do casamento, e a Tassiana sabe isso de maneira muito clara. Quando nós comprometemos a relação com Jesus, nós estamos pelo caminho errado, não tem negociação. Porque eu amo minha mulher e prometi dar a vida por ela. E nós fizemos essa promessa pautado e sustentado pela graça de Deus. Agora, se nós começamos a comprometer a graça de Deus, nós estamos no passo errado. Então, nem com a minha mulher eu negocio a graça de Deus. Nem com a minha mulher eu negocio o meu compromisso com Jesus. Por isso que é fundamental que, como homem, individualmente, eu tenha primeiro o meu compromisso com Jesus, orar. Primeiro passo. Defina os meus valores. Agora eu tenho uma pessoa caminhando junto comigo e como nós compartilhamos os valores, então nós somos amigos juntos. Agora sim, eu vou para o próximo passo. Eu vivo, então, exatamente o que Deus nos pede. Nós, enquanto amigos, nós decidimos colaborar um com o outro. Que, claro, a aproximação física, ela gera o estímulo sexual. Isso é uma coisa importante de ressaltar, Gil. Esse estímulo sexual, e muitos casais de namorados confundem um pouco. As pessoas entendem como, nossa, é uma tentação. Novamente o capeta está aqui perto me gerando esses estímulos. Não. Vocês são dois seres humanos dotados de uma capacidade, uma faculdade sexual. Esses estímulos por vocês estarem com os corpos próximos, que se beijam, se abraçam, se tocam de maneira moderada, respeitosa, mas estão com os corpos próximos. Isso não é um mal.
faz parte do dom que Deus te deu e também está aproximando vocês um do outro. E vocês caminhando junto para aquilo que Deus destinou a vocês, que é o matrimônio, respeitando a condição que vocês têm agora, tudo a seu momento. Respeitando a condição que vocês têm agora, vai chegar um momento em que vocês vão poder fazer uma entrega absoluta e consumar essa entrega por meio do ato sexual. Então, esses estímulos pré-casamento, eles são saudáveis. A maneira como eu lido com ele é o que muda todo o jogo. É a maneira como eu devo lidar com isso os vários outros estímulos que eu tenho na minha vida, que muitos deles não são sexuais, é sempre lidar orientado por Jesus. O que Jesus pediu para eu fazer? Bom, a relação sexual é uma coisa tão sagrada, mas tão sagrada e tão potente, porque concede um prazer difícil de descrever e me dá também a possibilidade, me permite, junto com Deus, de dar continuidade à obra da criação, gerar filhos. Olha como é sagrado a relação sexual. E por ser tão sagrado e tão precioso e desejado por Deus, e se é feito por Deus é bom, por ser tão precioso e tão sagrado, Deus reserva para um ambiente que se chama matrimônio, família. Não é para dois jovens aventureiros, não é para alguém que eu conheci hoje, não é para alguém que eu ainda estou na experiência de namoro. Bom, estou na experiência de namoro, decidi me entregar. Comprometa-se no altar, em frente a testemunhas, faz a sua promessa diante de Deus e agora entregue-se com segurança. Gil, não tem, é difícil descrever. A gente precisaria de um Cubecast especial para isso, para poder descrever as bênçãos que vêm para um casal que segue exatamente esses passos. Porque quando chega no momento do ato sexual, não é só uma entrega de corpo, é uma união de almas. Porque você está em um ambiente protegido por Deus, um ambiente gerado por Deus e um ambiente que eu colaborei com Deus para que nós chegássemos nesse estágio. Então são 3 indivíduos, Deus, que é quem sonhou com aquilo, eu e minha esposa colaborando com o sonho de Deus e vivendo aquele prazer junto. Então vou deixar isso, vou parar aqui porque a gente precisaria de um episódio especial para isso. Mas é o prazer de viver o sonho de Deus. Sim. E isso dentro da relação é um prazer que é difícil de descrever. Sim, mas dentro desse assunto, né, o namoro, eu penso que esse é um assunto de extrema importância, porque pouquíssimos casais de namorados têm essa oportunidade de viver esse processo de namoro dentro da vontade de Deus. Né? E aí, por estarem fora, eles deixam de experimentar essa graça e eles desconhecem. Então, eu tive uma oportunidade recente de conversar com uma pessoa e de fazer justamente essa pergunta, né? De provocar nesse sentido, de falar, olha, você já viveu vários relacionamentos, em nenhum você se permitiu viver a experiência da castidade, de poder comungar com a sua namorada, né? Por que você não se arrisca e experimenta o que é viver nesse aspecto da graça de Deus, né? E então eu vejo que muitas experiências, né, muitas coisas deixam de acontecer porque existe uma falta de fé naquilo que claramente é o mandamento da lei de Deus. Então, para mim, uma vez eu ouvi uma frase que nunca vou esquecer, né? Que um padre ele disse numa pregação que se troca, né, algo muito valioso, muitas vezes se troca a eternidade por um momento de prazer, né? Ou se troca um caminho de construir uma família em comunhão com Deus por uma experiência de prazer que se vive no namoro, né? Então, nós hoje conseguimos ver testemunhos como o seu, da Tassi, e de tantos outros casais que se permitiram viver a castidade, viveram as restrições, toda a luta que é necessário, porém, colheram os frutos disso, né, concretamente na vida. Então, eu vejo que ele é um ponto muito relevante a se refletir aqui. E eu até quero dedicar esses últimos minutos
do nosso tema para falar um pouco mais sobre isso, até porque é um assunto muito escasso, Sim. então vale a pena a gente gerar esse conteúdo. Então, a gente vai trazer aqui para o quadro Fato ou Fake, vou até pegar as As plaquinhas aqui, plaquinhas. que vai ser sobre esse tema. Então, a gente vai manter esse tema e algumas coisas que eu já ouvi e eu quero que você me diga se é verdade ou mentira. Ok? É, não é possível me casar com alguém sem fazer um test drive. Super fake. O test drive na verdade, um termo para poder justificar um erro. É querer atribuir a uma experiência a justificativa de que sem essa experiência eu não vou saber como é que vai funcionar. Como se o ato sexual determinasse se você vai continuar para sempre com a pessoa. Geralmente, grande parte dos divórcios não estão associados se a pessoa tem uma boa relação sexual com você ou não. Está associado a outras questões. Então, o test drive, na verdade, é um argumento para poder justificar o teu erro. O que você não quer admitir diante de Jesus e diante do teu potencial parceiro é que você está cometendo um erro. E que você é, como um pouco de maneira dura, mas o Monsenhor Jonas nos ensinou numa das suas pregações, você está sendo frouxo, porque você é incapaz de lidar com a verdade e fazer o que Deus te pediu. E fazer o que Deus nos pede é ir em caminho à felicidade absoluta. Simples assim. E é um termo tão inadequado, porque soa a vida humana como um objeto Claro, de prazer, né? claro. Então, como eu vou testar, né, alguém para ver se eu gosto ou não gosto? Então, se eu não gosto, eu jogo fora. E a dignidade que essa pessoa tem, né, como uma vida humana. Então, é algo totalmente inadequado. Abusivo. É. E quem gostaria de ser testado, né? Agora, quando a gente inverte, né, como um teste, né? Enfim, olhar a pessoa como um instrumento de prazer, então realmente algo inadequado. Fato ou fake? É preciso vigiar e orar para não cair em tentação. É, Eu já ouvi isso em algum lugar. sempre vigiar e orar. O senhor nos falou, né? Sim, o Senhor nos falou isso. E isso, além do aspecto de namoro, de matrimônio, em qualquer aspecto da nossa vida. Porque sim, existem forças espirituais, e o São Paulo nos ensina isso, que realmente quer quitar de nós o tesouro que nós temos dentro do nosso coração, que é aquilo que Jesus plantou. Então, é fato. Uhum. Temos que vigiar e orar em qualquer circunstância. Sim, e uma compreensão da nossa fraqueza humana, né? Nós somos inclinados ao pecado, temos a marca, Claro. né? Essa inclinação. Então, o nosso natural é errar, é o pecado, né? Então, nós precisamos de uma força sobrenatural para superar tudo isso. E isso vem com a vida espiritual, com a oração, com os sacramentos. Os sacramentos ajudam muito nesse processo, a confissão, enfim. Então, é preciso ter vida espiritual para viver aquilo que está além da minha força natural. Então, reconhecer essa fraqueza e Deus nos auxilia nesse processo, né? Fato ou fake? A castidade só pode ser vivida com a graça de Deus. A castidade só pode ser vivida com a graça de Deus, é fato. E achei bom o ponto que você comentou, essa inclinação nossa ao pecado. Imagina que numa circunstância em que os dois corpos se aproximam e tem esse estímulo sexual, o mais natural, que é o que os animais irracionais fazem, é simplesmente se sujeitar ao prazer. E nós, racionais, o que devemos fazer é nos sujeitar sempre à vontade de Deus. Sempre à vontade de Deus. Então eu vejo que sem a graça de Deus, você conseguir sustentar a castidade, ela é impossível. Senão nós vamos nos sujeitar como animais. E aí vem essa questão abusiva que você comentou, que quando eu estou só me sujeito ao prazer sexual, então na verdade eu estou vivendo como um animal vive, que não racionaliza, que não carece um respeito para com o outro, que os termos test drive ou abuso é insignificante, porque eu só me sujeito aos meus prazeres carnais.
Sim, e é muito bonito poder contemplar como uma graça, um presente de Deus, né? Sim, E a graça de ser aquilo, a forma que Jesus viveu, né? Eu tenho a graça de viver, né, ele como um homem casto. Eu tenho a graça, posso receber a graça de viver como ele viveu, né? claro. Isso não vem de mim, mas é uma graça, né, recebida. É fazer um bom uso dos dons que Deus nos deu. Muito bom. Fato ou fake? Viver a castidade não vai interferir em meu matrimônio. Viver a castidade não vai interferir. Viver a castidade interfere. É fake. Viver a castidade interfere no meu No matrimônio. matrimônio. Com certeza. É, duas experiências bem rápido. Viver a castidade para mim e pra Tassiana, durante o período de namoro, tem uma consequência direta no nosso período de matrimônio. Um exemplo é com o nascimento das crianças, a mulher, assim, se a mulher passa, por exemplo, por uma cesárea, já fica com o corpo comprometido para fazer um esforço físico. Então você já tem um período aí que o homem, ele tá sem relação sexual. Viver a castidade no período, fazer esse treinamento físico, quando você tem os estímulos sexuais, porque os seus corpos se aproximam, você decide viver, isso é importante comentar, Gil, as pessoas não têm bem claro qual é a consequência pro casamento. Você vive essa experiência de Deus, o que Deus te propõe para viver a castidade, mas você não tem claro o que vai vir depois. O que vem depois vem os filhos, vem oscilações hormonais da mulher, vem exaustão física. A Tassiana agora tá amamentando a nossa caçula, e tem vezes que ela simplesmente não dorme à noite, ela dorme 2 horas numa noite inteira, 3 horas numa noite inteira, 4 horas numa noite inteira, mas amanhã o homem quer sexo. Então se eu não vivi a castidade, se eu não vivi a amizade no nosso namoro, e a amizade me faz honrar o compromisso que eu fiz com ela no altar, de amar e respeitar em qualquer circunstância, então no momento que o meu corpo demandar sexo, eu simplesmente vou alimentar o meu instinto. E não vou alimentar o meu respeito, eu não vou alimentar a necessidade de que ela seja feliz, eu não vou alimentar o sacrifício que eu decidi fazer por ela. Então, aonde a castidade tem efeito depois do matrimônio, esse seria um exemplo concreto. Não somente quando vem as crianças, mas quando a mulher tem que amamentar, ou quando a mulher tem suas oscilações hormonais, ou quando ela está exausta mesmo do demasiado trabalho que ela tem durante todos os dias. Claro, a mulher também tem que colaborar de alguma forma pela necessidade do homem, na grande maioria das vezes, ser maior do que das mulheres. A mulher tem que colaborar de alguma forma também. Mas tem que haver uma colaboração mútua. Uhum. E o auxílio, o treinamento, a capacitação física e emocional para isso é a experiência da castidade no namoro. Sim. E isso é algo que está um pouco invertido. Muitos enxergam que a prova de amor no namoro se dá justamente em não viver a castidade, né? Então, se você me ama, então Prova. prova. E é o contrário, né? A prova de amor está na sua capacidade de esperar, respeitar, renunciar, Exato. esperar por aquele tempo. Ah. Então, é o contrário. Eu gosto do termo, se você me ama, prova. Para alguns soa, bom, se entrega. Uhum. E para outros, assim, prova, então, Espera. Paga o preço, né? se entrega também em oração, em submissão a Jesus. Se entrega, prova. Muito bom. E o último, a castidade é impossível para quem já viveu uma vida contrária a Isso, isso. isso é bastante fake. Para mim também é mais um argumento de justificativa do erro, que eu fui fraco uma época da minha vida e agora quero decidir ser fraco o resto da vida. Esse para mim é o argumento. Ou seja, bom, eu cometi um erro e por cometer o erro e agora eu sou fraco e vou continuar sendo fraco. Ou seja, você então está declarando a derrota na tua vida. Você está declarando que você não tem a capacidade de superar uma circunstância que você sabe, se você agora tem consciência, você sabe que está errado. Então, com o argumento da impossibilidade, porque você é frágil e já passou por várias experiências e eu vou cair de novo, então, na verdade, é um argumento para justificar o erro. Mas é colocar um diminutivo em você, assumindo que você é fraco. Eu acho, Gil, no namoro, nós temos que colocar o nosso padrão alto. Um namoro santo é para homens e mulheres fortes.
quando você coloca a tua lista que determina as 4 linhas, você estabelece um padrão. Se alguém que eu conheço está fora do padrão, não dá para mim, meu padrão é alto. Você fala, não sou um pouco arrogante, um padrão alto? Eh, Parece que ser filho de Deus é pouca coisa? Para quem é filho de Deus, o padrão é graça, é felicidade absoluta, é céu, é conquista. O padrão tem que ser alto. Uhum. Então, não tem conversa de derrotados para as pessoas que estão próximas de Jesus. Ah, eu não consigo porque um dia eu caí. Você caiu, levanta. Se você acha que está inclinado a cair de novo, batalha, treina. Vai para academia, os meninos tentam levantar cada dia mais no supino porque quer impressionar, você quer ser cada dia mais forte, mas na hora de rezar, não, isso aí não dá porque um dia eu pequei contra a castidade, eu sou fraco. Você é fraco então. Você é fraco, não pode nem ir para academia levantar nada no supino. Então, decide ser forte, aumenta o teu padrão. Sim. A meta é muito grande, a meta é o céu. É exatamente isso que eu ia falar. É um padrão que não está ligado a um interesse pessoal, mas é um padrão que está ligado ao meu desejo de ir para o céu. E por isso ele é alto. Claro, claro. E é bem interessante a gente refletir um pouco sobre isso, porque a gente até conversou ontem sobre esse assunto e a gente falava sobre o processo, né, da purificação dos sentidos. Então, aqui nessa afirmação dizer que é impossível, não, é difícil você viver um processo para quem já teve uma vida errada, você ressignificar, né, você adestrar o seu corpo, os seus sentidos, a sua mente, o seu olhar, a sua forma de reagir, de enxergar o mundo, de se relacionar com a pessoa. Tudo isso é um processo a ser vivido, é um caminho, mas ele é um caminho que existe para quem quer trilhar. Claro. Né? E a igreja, ela vai tratar isso com muita cautela, ela vai oferecer ferramentas, ela vai orientar, né, a pessoa que busca viver esse processo a caminhar, né, na vida sacramental, a cair, a levantar, mas é possível, né? E é possível porque é um dom de Deus. Claro. Se Deus nos pede, Ele nos dá os meios e a graça para isso. Deus colabora conosco nos dando a sua graça, e é só por meio da graça que a gente consegue superar. É importante ressaltar, Gil, que sim, é um caminho difícil. Viver a castidade, viver o namoro santo, sobretudo na sociedade que nós temos hoje, é um caminho difícil. Mas não tem nenhuma grande conquista na vida que não seja por meio de luta. Isso é em qualquer aspecto da vida. A pessoa que quer ser um profissional bem-sucedido tem que estudar, tem que trabalhar duro, tem que estabelecer relações, tem que ter um esforço. Eu quero ter uma performance atlética maior do que qualquer outro competidor. Eu tenho que fazer o sacrifício. Mas na hora agora eu quero lutar, então eu tô colocando 2 aspectos, um aspecto profissional e um aspecto atlético. Agora eu vou pensar num aspecto familiar. Eu quero ter uma sagrada família, eu quero que minha família seja fabulosa, seja extraordinária, seja muita paz dentro de casa. Mas aí na hora de fazer o esforço eu não faço. Eu não quero lutar, eu não quero seguir os passos, mas eu sigo os passos na vida profissional e eu sigo os passos na performance atlética. Mas na hora de lutar por uma sagrada família, eu me rendo a um namoro promíscuo. Não tem lógica isso. Então, você decidiu ser forte, seja forte em todos os aspectos. E como sucesso profissional é importante, performance atlética para mim que gosto de esportes é espetacular, mas a família é a base da sociedade. E não tem outro ambiente onde você vai ser mais feliz nesse tempo histórico que nós estamos aqui, se você tem vocação para o matrimônio, que não seja dentro da tua casa. Não tem outro ambiente melhor. Aquela igreja doméstica, onde Deus impera, onde você celebra a vida com a tua família todos os dias, que ambiente é melhor do que esse? Sim. Não existe. Então sim, tem que ser feito todo e qualquer sacrifício para que você consiga conquistar essa coisa que vai te dar a maior realização e uma felicidade absoluta que Deus sonhou para você nessa vida. Sim, então o namoro não é um entretenimento. Não. Se a gente consegue perceber a importância desse tempo, é olhar para a finalidade. Então, se a finalidade do namoro é constituir uma família, e nós já sabemos qual é a importância disso, então a finalidade me mostra a importância deste tempo de namoro. E é por isso que nós estivemos aqui para falar sobre um namoro dentro de um olhar, de um aspecto cristão, e também compreendendo que o namoro é uma fase que ele pode terminar. E tá tudo bem? Ele é um caminho, então o namoro ele tem esse caminho também, né, de confirmar ou não.
Por isso é preciso viver ele em comunhão com Deus, dentro dos valores que eu tenho. Isso é algo muito forte nesse episódio, e em oração, né, para que a verdade ela possa acontecer na nossa vida. Então eu espero que esse episódio, não só espero, mas acredito que tenha ajudado a muitos que estão no processo ou que vão entrar nesse processo, e você é chamado a meditar em tudo que você ouviu aqui. Se o Senhor te incomodou em algo, deixa ele trabalhar, né? E compartilha esse vídeo com quem você acha que também precisa acompanhar esse conteúdo. E eu, mais uma vez, Fernando, agradeço você por estar aqui, por contribuir com seu conhecimento, com a sua partilha. Muito obrigado. Um presente de Deus, Ju. É uma maravilha estar aqui com você de novo. Você sabe o quanto eu admiro esse trabalho desde o primeiro episódio, que foi maravilhoso, e todos os demais episódios a gente acompanha. Uhum. O Cubicast tem sido parceiro de viagem meu e da Tassi. A gente vai pra estrada, a gente ouve junto. É verdade, eles mandam as fotinhas. Então eu que te agradeço o convite. Foi uma maravilha, um presente de Deus. Que alegria. Então, que Deus abençoe. O Fer vai encerrar com uma oração aqui para nós. E que Deus abençoe você, toda a sua família, e os passos para o seu glorioso encontro, se ele ainda não aconteceu. Amém. Eu peço ao nosso Senhor que abençoe todas as pessoas que têm esse sonho de formar uma sagrada família, aqueles que ainda não estão namorando, mas estão à espera, e aqueles que estão namorando, que decidam por um namoro santo, sobretudo aqueles que reconhecem que não estão dando os passos corretos, que busquem a graça de Deus, que busquem corrigir o caminho pelo qual você está percorrendo agora no seu namoro, que você tenha coragem de renunciar a tudo aquilo que é um erro dentro da tua relação, para que única e exclusivamente os sonhos de nosso Senhor Jesus Cristo impere na tua relação, no teu namoro e futuramente na tua família. Então que Deus te conceda a graça, e com a graça de Deus nada falha, porque o sonho de Deus é o melhor que pode surgir na nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos nós, sobretudo a vocês que estão buscando o glorioso encontro. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.